Oi, gente! Estamos aqui hoje para um podcast muito especial, com o tema que eu considero o mais importante de todos, miopia e o boom da miopia. Temos convidados muito especiais, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Então, vou começar me apresentando. Eu sou a doutora Isabela Porto, sou oftalmopediatra especialista em estrabismo e hoje a gente recebe duas pessoas muito especiais, a Letícia, da Tera Ótica. E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou Maio Tavares, eu sou médico oftalmologista, especialista em oftalmopediatria e estrabismo. Tenho a honra de estar aqui nesse podcast com essa turma toda. E aqui também temos o Charles Freire, que é o gerente comercial da Roya, que deu a honra da visita dele hoje aqui ao nosso podcast. Sejam bem-vindos, turma. Obrigada a vocês pelo convite. Será um prazer. Como a doutora Isabela falou, né, hoje a gente vai comentar sobre o boom da miopia. É um tema que para todo oftalmopediatra é super demandoso, a gente tem isso todo dia em consultório. E isso daí tem aparecido cada vez mais no consultório da gente, né? Tanto os pacientes míopes quanto os pacientes pré-míopes. E o que a gente sempre fala é que depois do advento do smartphone, do uso excessivo da visão de perto, os pacientes eles ficaram cada vez mais míopes. E isso é uma coisa que preocupa muito a gente como oftalmologista. Justamente, a gente estima que até 2050 metade da população seja míope. Houve uma mudança muito importante desse padrão de atividades, mais atividades indoor, então mais uso de telas, desenho, colorindo ali dentro de casa e menos atividades ao ar livre. E já é um consenso na literatura de que as atividades ao ar livre elas são protetoras em relação ao aparecimento da miopia. E muita gente não sabe que hoje existe tecnologia para a gente impedir a progressão de grau das crianças. Isso é super importante para a gente. E aí eu quero saber de vocês um pouquinho, né, como que estão essas tecnologias, como que tem sido aí em relação à Roya. Doutora, a Roya tem desenvolvido um trabalho espetacular em relação às lentes Mal Smart, um produto com tecnologia desenvolvida, com 8 anos de estudo, então quer dizer, trouxe uma solução para o mercado. Hoje a gente tem a felicidade de ter a Mal Smart como líder de mercado nesse segmento. O nosso feedback é extremamente positivo em relação aos oftalmologistas, em relação aos filhos, né, essas crianças que utilizam esse produto, principalmente também dentro da ótica. A gente observa que a gente tem uma aceitação muito boa, a gente desenvolveu um trabalho inicial de treinamento e capacitação das óticas, justamente para que eles tivessem essa facilidade em ofertar o produto, vender o produto e finalmente adaptar a lente. Também a gente está trazendo, tem algumas novidades ainda acerca da Mal Smart, estão chegando para poder completar, né, todo esse trabalho feito. Então, para a Roya, a gente está muito feliz. A gente conseguiu inserir o produto no mercado brasileiro. É um produto de fora, mas ele se adaptou de maneira extraordinária. E a gente está muito feliz com o feedback, né, que a gente recebe tanto dos pacientes quanto também dos oftalmologistas. Então, a gente está aqui hoje, a gente está celebrando esse sucesso, né, das lentes Mal Smart. Perfeito. E vamos explicar um pouquinho isso para todo mundo? A gente sabe que a eficácia dessas lentes é excelente. E aí vamos falar um pouquinho como que é essa tecnologia e como que ela pode ajudar aí a inibir a progressão de grau das crianças. A lente Mal Smart, diferente das outras lentes, ela possui 3 zonas distintas, né? Nós temos no centro da lente, onde você vai ter de fato a dioptria do paciente, e nós temos uma segunda zona de tratamento com 396 microlentes. É uma lente negativa, porém essas lentes elas são positivas, justamente para impedir o avanço da miopia, principalmente axial. Então, a criança utiliza a lente de maneira natural, ela não sente qualquer tipo de problema, de não adaptação, e é através dessas zonas que a Roya desenvolveu, ela vai, pelo menos, retardar, né, ou diminuir essa progressão da miopia. Perfeito, isso é muito legal, né? Porque a gente pensa que os óculos, eles são uma forma de tratamento. Muita gente não sabe disso, né, Dr. Maio? O que eu gosto do tratamento da Roya, e eu como speaker da Roya sou muito orgulhoso desse processo todo da Mal Smart, é que é um tratamento que o paciente ele já usaria. Então, a ideia de você passar o dia em um tratamento que o paciente já estaria em uso. Sim. Então, é um óculos que o paciente já usaria de qualquer forma. E ele vai estar fazendo esse tratamento enquanto usa o óculos. O que a gente sempre fala em consultório para os pais é que, assim, se fosse... Às vezes, quando o pai está na dúvida se vai aceitar a prescrição ou não, e não está entendendo bem o que faz, o que eu sempre falo para eles é assim, eu fui míope a vida toda. O meu filho mais velho já está caminhando para um processo de miopia.
quando meu mais velho começar a usar óculos, que for o grau de miopia, sem progressão, com progressão, off-label, do jeito que for, ele vai ter um mais smart no rosto dele. Eu não tenho dúvida em relação a isso daí. Sim. Porque é o melhor a melhor coisa que a gente tem no mercado hoje para evitar progressão. E uma coisa que a gente esquece, e que é muito comum a gente ouvir isso no consultório, é que o pessoal acha que miopia é só grau de óculos. Ah, Perfeito. fulano tem 6 graus de miopia. É só Perfeito. colocar um grau de óculos e tá resolvido isso daí. Perfeito, exatamente. E tá muito além disso, né? A gente sabe que... tratamento, né? É isso. E isso daí é um tratamento. E esse paciente míope, quando ele tem um grau de miopia mais alto, isso afeta todo o funcionamento do olho. A miopia que a gente trabalha, que é mais comum de acontecer, é a miopia axial. E a miopia axial é quando o tamanho do olho cresce mais do que deveria. Então ele fica um pouco maior do que onde a imagem deveria ser formada, e esse crescimento que é o problema da miopia. O que eu sempre falo para o paciente é que o paciente que cresce demais esse olho, a retina, que é o tapete nervoso que fica no olho da gente, por vezes ela não consegue acompanhar esse crescimento. E aí eu dou um exemplo de um tapete pequeno que você quer colocar numa sala grande, e cada um começa a puxar de um lado. A tendência desse tapete é rasgar, fazer furo, ficar mais fino. Então com a retina acontece igual. Esse paciente que desenvolve um grau alto de miopia, ele vai ter esse padrão de alteração. Chance maior de descolar a retina, chance maior de glaucoma, chance maior de diversas outras alterações. Quando a gente usa esse tratamento que vai inibir a progressão, a gente quer que o paciente que começou um tratamento com 1 grau de miopia e que o pai tinha 8 graus, ao invés de fazer essa progressão para 8 graus, faça uma progressão para 3,5, 4 graus. Esse paciente ainda vai ser míope, mas esses outros problemas associados ao crescimento grande demais do olho, a gente vai tentar reduzir. E é isso o nosso sonho, o nosso trabalho como oftalmopediatra, né, Isabela? Exatamente, isso é muito interessante porque antigamente não tinha muito a ser feito, né? Hoje em dia a gente tem uma tecnologia que fala a favor de não deixar essa progressão de grau, e não são somente os óculos. Eu acho importante pincelar um pouquinho as formas de tratamento, porque a gente tem que entender como que a gente faz para tratar esse paciente. Então a gente tem basicamente 4 formas principais de tratar essa progressão de grau. As lentes de óculos que inibem a progressão de miopia, as lentes de contato que inibem a progressão da miopia. A gente tem um colírio que se chama atropina, que ele também vai ajudar a inibir o crescimento axial, e a gente também tem a ortoceratologia, que é um remodelamento da córnea, que vai fazer também uma inibição dessa progressão de grau. Então, muitas vezes a gente vai precisar associar mais de um tratamento, e mesmo quando a gente pensa em todas essas formas, o que a gente conclui? Os óculos são a forma menos invasiva de tratar esse paciente. E como o Dr. Maio mesmo disse, o paciente ele já estará usando o óculos para correção de grau que ele tem, né? E uma coisa assim importantíssima é a gente pensar na escolha dessas armações. Sim, e aí, Leti, eu quero ver com certeza. você o que a gente pode dar de dica para quem Sim, nos com assiste, o que é certeza. importante de ter em mente quando a gente pensa nas escolhas das armações desses pacientes. Com certeza. Primeira coisa que a gente vê quando o paciente chega até a loja é o tamanho da armação com o tamanho do rosto, o tamanho ideal, né? Não pode ser nem uma armação muito grande e nem uma armação muito pequena. Então a gente tem que ver, a gente vê bem direitinho. Eu até trouxe aqui algumas armações que são ideais para criança, totalmente flexíveis, que são excelentes. E hoje em dia, olha que gracinha que a gente recebeu também, ela é Linda perfeita, demais. é muito fofinha, flexível também. Para quem só escuta a gente, a Letícia trouxe algumas armações, né? E essas armações ela tá mostrando que elas são extremamente maleáveis. Alguns desses óculos, eles são... A propaganda deles é que eles são óculos indestrutíveis. Isso. Que a criança ela não consegue quebrar. Tem Isso, algumas exato. que conseguem. Mas eles Tem realmente alguns são... até que acha totalmente silicone, né, maleável, então Isso. é muito bom. E esse que a Letícia tá na mão agora é um óculos para criança menor de 2 anos, não é isso, Letícia? De meses, né? De meses, 3 né? meses já usa esse óculos, Ele é bem pequenininho e é o Isso. tamanho perfeito para essa turma de criança. Exatamente. E eu trouxe essa outra armação aqui, que ela é excelente para crianças que têm a nasal um pouco mais baixo, que tem essa dificuldade de achar a armação certa, às vezes não encaixa tão bem, e isso com certeza vai fazer diferença na hora de fazer o tratamento com a lente Mio Smart, né? Então ela é muito boa para crianças que têm um pouquinho a nasal mais baixa, essa outra também é excelente. E hoje em dia, quando a criança vai lá na loja, não quero usar óculos, quando vê quantidade de opções que tem, quer levar mais de um, com certeza. Tem até a opção
com clip-on, que o clip-on é o solar, né? Coloca por cima, então se torna um momento divertido. Verdade, vira uma memória também para a criança. Eu sempre Com falo isso, né? certeza. A gente tem que incluí-las na escolha dessas armações, das cores que Com elas mais certeza. gostam. É, Isso daí ajuda muito na adaptação da criança às lentes prescritas, né? Isso é sim, muito ajuda importante. demais. Até porque quando a criança retorna, até mesmo para o retorno da lente maior smart, quero ir lá na ótica tal, quero ir lá na tia. Então a gente já percebe muito essa conexão que a gente gera com o paciente, né? Desde o consultório até o final do tratamento, o retorno. Então isso é muito importante, sim, com Só certeza. queria adicionar também que essa evolução, né, essa combinação do tratamento da miopia com essa evolução das armações somadas à lente maior smart. Então, exatamente o que a doutora mencionou, não é invasivo e também acompanha essa questão da moda. Então, a Sim. criança ela se sente mais confortável, né, Sim, Letícia? com certeza. Então, quando ela for escolher, É uma coisa dinâmica, exatamente. prático, rápido, assim, é bem gostoso de trabalhar com crianças, né? O feedback dos pacientes é sempre muito bom em relação Sim. a isso daí, assim, né? A criança E é- precisa se sentir acolhida, né, nesse processo. Claro, com certeza. E é muito importante também da gente ter em mente que as lentes, elas têm uma zona de tratamento. Sim, Então, é importantíssimo para a gente ter uma medida entre as duas pupilas adequada, entre o nariz e a pupila, e a altura desses óculos no paciente. A armação, ela não pode ficar caindo, não pode ser... exatamente, não pode ficar caindo, não pode, igual você falou, não pode ser para outra idade, por exemplo. A gente não pode Exatamente. pegar uma criança de 5 anos e colocar uma armação para 10 anos, uma São muito detalhes grande. que às vezes a gente não É. lembra, mas é muito necessário Importa, ter exatamente. essa orientação quando a Isso. gente fala na escolha das armações, né? E o que a doutora está falando é justamente para que tenha eficácia do tratamento da lente, né? Então, essa é a importância do que a doutora está sinalizando, essa medida, justamente para que a lente, o E eu tratamento seja particularmente eficaz. amo a Teraótica porque eu sei que eles fazem medidas bem feitas, que além de fazer a medida do paciente de forma manual, eles fazem uma conferência de Sim. forma automática. Isso diminui muito a chance de erro na confecção desses óculos das crianças. Uma coisa que muitas vezes a pessoa não pensa, mas que vale a pena a gente ter esse cuidado para que o tratamento ele seja efetivo. Justamente porque as microlentes que fazem o tratamento da inibição de grau, elas estão numa zona um pouquinho mais periférica, então a criança ela vai enxergar preferencialmente por um campo de visão ali exatamente. específico. Uhum. Então, essas medidas adequadas, elas são fundamentais para o nosso São tratamento essenciais. E efetivo. é necessário lá na loja, na Tera, a gente faz umas 3 medidas diferentes. Então, para ficar bem certinho, às vezes a criança está dispersa, mas a gente coloca, então a gente faz de tudo e mais um pouco para tirar essas 3 medidas, para ficar bem certinho, para quando for passar para a roia, a gente receber a lente bem certinho. Então, Sim, porque uma vez que a gente, às vezes, não tem uma eficácia de tratamento perfeita, que é raro, mas que Sim, pode acontecer, sim. a gente não pode ter em mente uma dúvida. Será que foi da confecção? Será que não está adequado aqui para o uso da criança? Ou às vezes a criança que por algum motivo não está aceitando tão bem os óculos. Será que é porque os óculos não estão adequados ou é realmente uma questão de adaptação? exatamente. Isso é super importante, né, para que a gente elimine esse fator quando a gente pensa em progressão de grau. E nesse contexto, doutor Maio, como que você orienta em relação à dupla terapia? Como que é a sua conduta em relação ao tratamento daqueles pacientes que têm uma progressão ali que pode vir a acontecer mesmo com o uso de uma única terapia? Perfeito. Aí tem alguns pontos para a gente levar em consideração. Quando o paciente ele começa um tratamento para evitar a progressão de miopia, o primeiro passo, mesmo antes da prescrição do óculos, é a gente fazer ajuste ambiental. Então a gente já sabe que o boom da miopia está associado a um problema do uso da visão de perto em excesso. Certo. Então se o paciente ele volta para o meu consultório e ele não conseguiu melhorar esse hábito, se ele ainda usa 6 horas dia de tela, 4 horas dia de tela, muito celular, muito tablet, isso daí vai ser um problema e esse é o primeiro ponto que a gente reajusta, porque não tem tratamento milagroso no mundo que vai resolver uma criança que faz o dia todo de tela. Quando a criança tem todos esses ajustes arrumados, está em uso do óculos, a gente conferiu que é um óculos perfeito, a adaptação do óculos está toda certa, nosso próximo passo terapêutico é o uso do colírio da atropina. Então, eu tenho deixado para os meus pacientes, a maioria deles, a atropina como uma segunda opção. A atropina, ela atua como coadjuvante, ela tem um efeito sinérgico com o uso do óculos. Os estudos da Roy, eles mostram isso daí, que eles aumentam ainda mais a perda, a evitar a progressão desse processo da miopia. Então, a gente usa para esses pacientes que, mesmo em uso do óculos, com tratamento, tem progredido ano após ano. Então, a gente faz o óculos e o colírio. O motivo pelo qual
eu não gosto mais tanto de fazer o colírio primeiro como primeira opção, é porque eu, como pai, a vida com a criança em casa já é uma loucura. Para poder você arrumar essa criança, escola, comida, jantar, escova dente, bota para dormir e tudo mais. Se você tiver um colírio, que é o colírio da atropina, por exemplo, para poder pingar todos os dias à noite na criança antes de dormir, nossa, a vida fica muito mais difícil. E quando você calcula financeiramente o preço do colírio que você usa o ano inteiro e o preço da Mile Smart com óculos com correção e tudo mais, é praticamente parecido. A gente pode convidar a Luzia agora. O que é que Sim, você acha? agora a gente vai receber a Luzia Oliveira, ela é representante da Roia. Eu quero Oi, começar pessoal. falando Boa tarde. justamente, Oi. Lu, dessas questões de custo da lente, né? Sim. Eu sempre falo para o meu paciente que esse tratamento, quando a gente para olhar isoladamente, dá a sensação de que as lentes elas têm um custo um pouco maior. Mas se a gente coloca na ponta do lápis e a gente avalia direitinho, na verdade não, porque são lentes que têm garantia, que se por um acaso a criança quebra essas lentes, a gente consegue trabalhar com essa garantia. Então, se a gente soma tudo, e ainda mais em relação a essa progressão, que também existe uma garantia, essas lentes, elas não são caras. Fala um Exatamente. pouquinho pra gente, Lu, de como é que funciona essa garantia das lentes. Exatamente, doutora. A Roya oferece 1 ano de garantia, né, para o seu paciente. Se a refração dele, ele retornando depois de 1 ano e mudar, a partir de 0,75, seu paciente vai ter a lente sem nenhum custo, né? Uhum. Outra observação que eu gosto de fazer. A Roya lançou agora a Mais Smart Chameleon. Vocês estavam, agora não, né? Já faz um tempinho. Vocês estavam comentando sobre associar o colírio, né? Com o uso da lente. Então, para esse paciente, ele vai ser muito beneficiado com a Chameleon. E é uma lente que sai totalmente sem custo para o paciente. Então, cada dia e cada detalhe de Mais Smart traz ela uma maior facilidade para o paciente adquirir, né? E deixando um custo que realmente vale muito a pena, de acordo com o sucesso que ela traz aí para os seus pacientes. A lente Chameleon, que a Lu está comentando, é uma lente que ela fica escura quando entra no Isso. sol. Então o paciente ele tá com a lente e aí ele vai para o sol e o próprio sol faz com que a lente escureça. É o que o pessoal conhece como transition, né? É muito comum na boca do Isso. paciente esse padrão assim. Então ajuda muito para o paciente esse processo, porque o colírio de atropina ele pode ter esse efeito colateral pequeno associado a uma leve dilatação pupilar e que pode aumentar a sensibilidade à luz da criança. Então quando a Exato. gente combina a atropina com esse óculos da Mile Smart, da lente, com esse tratamento da Chameleon, fica muito legal, porque você tem todos os benefícios associados. E é Exatamente. ótimo, porque quando o paciente vê que a lente escurece no sol, a criança fica encantada. Só quer lentes fotossensíveis, né? É excelente. E eu acho que isso aumenta a aderência da criança, né? Normalmente o paciente míope, ele é um paciente bem aderente ao tratamento do óculos, porque ele percebe que ele enxerga ruim e com o óculos a vida dele melhora muito, ele começa a ver Full K, 4HD, tudo que existe de possível, assim. Mas o que acontece para esses pacientes que às vezes têm um grau um pouco mais baixo e que não tem essa percepção tão boa da melhora da visão, é que às vezes eles acham esse padrão de lente tão legal, tão descolado, que eles querem ir para a escola com essa lente escura, ou quer ir para a escola com um óculos que ele tem um clip-on porque ele acha isso maneiro. Então isso para criança, para o jovem, para o pré-adolescente, eu acho muito legal. Sim, com Exatamente. certeza. E até quando o paciente chega lá na loja e fala, ai, meu amiguinho da escola usa esse óculos, eu quero esse também. Então, já ajuda também os colegas a usarem certinho, eles já vão empolgados, a maioria. É verdade. Outro detalhe que eu acho importante, assim, a gente comentar na Mais Smart, os nossos estudos científicos têm ali a idade, mas em consultório eu sempre comento com o médico, vai de acordo com a sua conduta com o seu paciente, né? O doutor Maio, ele tem uma paciente que começou a usar Mais Smart com 8 meses, né, doutor? Isso, é. Eu tenho uma criancinha, um bebezinho de 8 meses, esteve até no meu consultório recente. E a Mile Smart, ela é indicada para pacientes um pouco mais velhos, 4 ou 5 anos é o que tem de indicação. Mas essa paciente, eu estava acompanhando ela há um tempo. A gente já estava vendo que estava tendo progressão de grau. E eu conversei com os pais sobre a possibilidade do uso da Mile Smart. E ela faz uso da Mile Smart desde então.
E super bem adaptada, super contente com o processo relacionado ao My Smart. É uma criancinha pequena, ela começou a usar com 8 meses, hoje já está com 2 anos. Super esperta, desenvolvendo super bem, conversa tudo. Teve no meu consultório essa semana, conversava que eu falava pra mãe, fiz, mãe, sua filha está com 2 anos e 2 meses. E aí um outro detalhe importante em relação à prescrição do óculos, né? Eu iniciei a prescrição de óculos para ela quando ela tinha 8 meses. Com 8 meses ela estava com 2,5 graus de miopia. E sempre o meu questionamento em relação a esse paciente os pais perguntam, né? Precisa passar agora? Será que a gente não espera um pouco? Assim, cara, 8 meses, 2,5 graus, a visão começa a ficar embaçada a partir de 40 centímetros em média, né? Mais ou menos isso. E aí o meu questionamento para os pais é assim, como é que essa criança de 8 meses vai ter um estímulo melhor para engatinhar? Como é que ela vai olhar aquele objeto que está lá na frente para engatinhar? Como é que ela vai saber se ali não... O que está acontecendo mais para lá? E os pais falam muito assim, né? Que quando coloca o óculos na criança, é aqueles vídeos que circulam na internet. Que a criança fala assim, uau, é assim que todo mundo enxerga de graça. E é justamente isso. Lá na loja a gente vê muito isso, né? Primeiro óculos da criança. Então, às vezes a criança tá dispersa, aí quando a gente coloca, fica olhando, aí olha pra mãe, olha pra gente. Gente, Eu acho super emocionante. é lindo. É muito lindo. fofo, né? Eu sempre peço que eles filmem pra Sim. poder mandar, porque É eu acho que a lindo. melhor parte a gente perde isso daí, assim, Sim, né? eu também amo assistir essa Ah, é reação lindo. das Graça. crianças. E justamente porque o mundo da criança é muito aqui pertinho, né? Então, às vezes, ela não vai manifestar uma dificuldade de se comunicar, ela brinca por Sim, aqui, com certeza. mas essa dificuldade existe. E aí a criança, muitas vezes, ela não consegue referir, até porque ela não tem um parâmetro de comparação para saber que essa visão dela não é perfeita. Por isso que é super importante a gente avaliar de pertinho e prescrever os óculos no momento oportuno. E Lu, fala um pouquinho pra gente como que é a grade de prescrição das lentes Smile Smart. Então, doutora, a Mais Smart hoje nós atendemos até menos 13 dioptrias, né? A lente pronta, nós vamos ter disponibilidade somando o esférico e cilindro, somando os dois até menos 6. Um exemplo, se essa refração tiver ali menos 4 de miopia, com menos 2 de astigmatismo, a gente vai atender ela já com uma lente pronta, né? Num prazo bem mais curto. E se essa refração somar ali 4,25 com 2,25, aí a gente já passa do 6. Aí essa lente vai ter que ser surfaçada, né? E lembrando que até 13 dioptrias e com um máximo de cilindros de menos 4, né? Somando os dois, cilindro e esférico, a gente consegue atender. E nesses casos que não tem a lente pronta, quanto tempo em média demora para poder a gente conseguir uma lente dessa Ótima no paciente? pergunta, doutor. Nesse caso, a lente vai ser surfaçada, então ela demora um pouquinho mais, mas uma média ali de 10 a no máximo 15 dias úteis para entrega na ótica, né? Pô. Lite, você Geralmente tem essa chega um experiência. pouquinho antes. Sim. É bem, assim, a gente fala 15 dias, mas geralmente a Roya entrega é bem rápida, então de 1 semana a 10 dias. Ai, que massa, cara. Porque uma coisa que é muito importante para o paciente míope é que ou o paciente que perdeu lente, que quebrou a lente, que quebrou o óculos, é que eles precisam desse grau o mais rápido possível, né? Porque eles não conseguem viver sem esse padrão de óculos. Sim. Ajuda muito nessa vida dessa turma o óculos. Então, que bom a gente ter essa disponibilidade, tanto para entrega rápida, como essa entrega mais curta mesmo nessas lentes de maiores graus. Sim. Isso é muito importante para esse pessoal todo. E a nossa assistência também, quando necessário, é o mesmo prazo, tá, doutor? A gente procura, a Roya procura atender com a mesma eficiência de compra quando necessário uma assistência, né? E realmente é super rápido mesmo. Essa questão da garantia, né, da troca de prescrição da Roya é super rápido. Já chegou o paciente, nem precisa, só manda foto da receita, a gente já abre o protocolo, então é excelente, A experiência Ótimo. do paciente como um todo é excelente. Eu nunca tive problema também, assim, eu acho isso muito legal. Meus pacientes, eles normalmente têm meu contato, e aí quando a gente precisa entrar com algum protocolo, assim, de, precisa assinar uma garantia, alguma coisa do tipo, o paciente já sai com o meu número, eu já falo com a ótica que o paciente teve contato, e já mando mensagem pra Luzia, faço, Luzia, paciente X, aconteceu isso, precisa assinar garantia. E eu deixo todo mundo avisado, só pra poder todo mundo ficar ciente, assim, né? A gente nem precisa, assim. Às vezes a Luzia fala assim, doutor Maio, pra que você tá me avisando? Tá tudo certo, essa garantia já tá tudo certo, já, não preocupa com isso não, já resolveu. Doutor, mas é porque você é muito comprometido com seus pacientes e
tá certíssimo, Isso é né? importante esse cuidado Acho com que o isso paciente, faz a diferença lá da sala de espera sempre cheia. E uma coisa que eu gosto muito de quando eu prescrevo mais Smart é de conferir o óculos no rosto do paciente, né? A doutora Isabela estava comentando e a Letícia da Terra também comentaram da importância do centro óptico ficar no lugar certo. Então, acontece, dependendo de como aconteça o processo de marcação, desse centro óptico fica descentrado, não fica tão legal. E se esse centro óptico não fica tão legal para o paciente, esse paciente ele vai ter baixa visão, ele não vai enxergar tão 100% como a gente queria. E até esse tratamento não vai ficar tão legal como a gente desejava, né? E um outro detalhe que eu sempre falo para o paciente é que a gente precisa fazer consultas semestrais. Além dessa consulta inicial, o retorno para poder avaliar a posição do óculos, esse paciente precisa vir semestralmente. Existem pacientes específicos que eles fazem uma progressão mais rápida e que são muito bem indicados para esse padrão de lente e que se a gente perde esse time de comparar esse paciente com 6 meses, às vezes esse grau aumenta muito. Perde o tratamento, a linha do tratamento, né? Você Por pode isso é perder muito linha. importante ter um acompanhamento bem certinho. E uma outra coisa importante que às vezes quando a gente fala desse padrão de tratamento, o pai e mãe eles são muito ansiosos em relação ao grau de óculos de criança. Então eles sempre chegam no consultório e o sonho da vida deles de quando chegar no consultório é que a gente fale que o grau regrediu ou que o grau não progrediu nada. E assim, esse padrão de lente ele é maravilhoso e ele evita progressão. Existe um número específico de pacientes que eles realmente param de progredir. Os estudos falam que 20% dos pacientes eles pararam de progredir, eles mantiveram com o mesmo grau. E dos pacientes que progrediram com esse padrão de lente da Roya, em 6 anos eles tiveram uma progressão de 1 grau. Então é realmente pouco, assim, né? Vai ter um outro paciente que vai fugir da regra, mas esse daí é o mais comum. Então o que eu sempre falo para o paciente esse é um tratamento para evitar progressão. Deixar todos os pontos alinhados nos is. O grau do seu filho vai aumentar. Eu sempre comparo o tamanho do olho com o tamanho de pé. Então, eu sempre falo assim, o pé do seu filho hoje é 34, daqui a 3 meses ele está reclamando que o pé não cabe mais no sapato e que você tem que comprar um sapato novo. O pé, ele sente, ele percebe que o pé ficou apertado. O olho, ele não percebe. A criança demora mais tempo para poder perceber, então a gente precisa disso daí. Como é que você faz em consultório, doutora? Como é que é seu protocolo em relação a esse alinhamento? E a gente sabe também que existem exames que a gente precisa pedir, né? O que é que você pede de rotina para esses pacientes? Esse acompanhamento realmente ele deve ser semestral. Pelos protocolos mais atuais, a biometria óptica, que é o exame que a gente faz para ver o tamanho exato desse comprimento axial, ele pode ser solicitado de forma anual se o paciente ele não preenche os critérios de progressão muito rápida. Então, de forma geral, a gente em muitos casos consegue fazer um pedido de biometria anual, mas esse acompanhamento de refração do paciente, preferencialmente ele tem que ser semestral, de forma que muitas vezes a gente também precisa antecipar esse exame, então varia um pouquinho de caso a caso. Nesse contexto, o que é importante? Se a gente consegue uma melhora dessa progressão de grau somente com os óculos especiais, maravilha, mas muitas vezes a gente precisa associar outros tratamentos e entra dentro desse contexto de saber que o paciente ele pode ter uma progressão devido ao fato de que ele já tem outros componentes, componente genético e próprios desse paciente, em que esse grau ele realmente ele vai aumentar. Então, isso é importante da gente ter em mente de que a gente não tem o objetivo de não progredir nada, mas ele vai progredir dentro de uma taxa que seja bem controlada por nós, de forma que a gente consiga o mínimo grau possível para aquele caso específico. E uma coisa muito importante, que às vezes parece básica, mas que muita gente não sabe, é que a gente consegue medir o grau exato em bebês. E mais do que isso, a gente consegue acompanhar essa evolução e intervir antes mesmo da criança ser míope. Então, quando eu falo em consultório, a gente vai fazer um tratamento para inibir progressão de grau, muitas vezes para não deixar um grau de miopia aparecer no seu filho. Como assim existe um tratamento para inibir progressão de miopia? Isso é novo, mas para a gente que trabalha com isso todos os dias, já é uma coisa muito básica. Exatamente. E importantíssimo da gente falar que a gente teve uma mudança muito importante do padrão de vida dessas crianças. Então, menos atividades ao ar livre e muitas atividades dentro de casa. E na época da pandemia, a gente publicou um trabalho na RBO, que é a Revista Brasileira de Oftalmologia, em que a gente viu exatamente qual era o número de horas de tela de cada tipo de dispositivo eletrônico que as crianças usavam. E a gente avaliou quais eram as alterações oculares decorrentes desse uso excessivo de telas. E aí são várias alterações. Essa questão da metropia que a gente está tratando aqui hoje, e mais do que isso, dor de cabeça, sintomas de olho seco, insuficiência de convergência,
agência. O nosso trabalho foi maravilhoso, com um N bem legal. Então, quem tiver a oportunidade também de dar uma lidinha nesse trabalho, agrega muito o conhecimento sobre isso. Ai, que Com bacana, certeza, é muito com importante, certeza, né? interessante. Deixa o link Eu na quero descrição conhecer um do seu pouquinho, trabalho. viu? Parabéns, doutora. Imagina, obrigada. E aí, gente, para finalizar, quero perguntar primeiro para a Lu, o que que você acha assim que é uma mensagem importantíssima que tem que estar em mente de todo mundo que ouve a gente? Então, doutora, que eu percebo, eu tenho um filho que é especial e ele hoje é operado, mas ele tinha uma miopia de 26 dioptrias, né? E aqui durante esse papo eu percebi alguns detalhes do dia a dia do pai, mãe, que às vezes nem passa pela cabeça que algumas coisinhas básicas ali, como engatear, se a criança não tem ali uma visão nítida, ele vai ter uma demora, né? Vai demorar um pouquinho mais nesse processo. Então, eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar para os pais é importantíssimo que essa criança comece a ir ao oftalmopediatra o quanto antes, né? Eu acho que é fundamental, de grande importância mesmo. Perfeito, Lu. Até porque essa faixa etária, ela vai determinar uma eficácia do nosso tratamento, né, doutor Quanto Maio? antes a gente começa a tratar, mais rápido a gente consegue achatar a curva. Em consultório eu gosto muito de desenhar, né? Então eu sempre desenho o gráfico de progressão com o paciente, mostro como funciona esse Os gráfico. pais entenderem bem também, Isso, né? Muito importante. eu acho que o desenho ajuda muito. Eu mostro como que a MySmart pode achatar isso daí. E o quão antes a gente consegue esse diagnóstico, o mais rápido a gente consegue achatar essa curva, menor o grau final do paciente. Justamente porque nos primeiros anos de vida a gente vai ter um aumento mais significativo desse comprimento axial. Os trabalhos eles falam pra gente ali até os 10 anos. E dos 10 anos pra frente ali os meninos vão entrando no estirão da puberdade lá pelos 11, as meninas às vezes de uma forma mais tardia aos 13 anos de idade. Então no estirão da puberdade tem aquele boom de crescimento e também um crescimento mais importante desse comprimento axial. Nesse contexto, é importantíssimo falar também que as crianças que acompanham mais cedo, elas conseguem também ter uma previsibilidade, a gente já tem parâmetros de comparação, inclusive com a biometria, que é o exame complementar que a gente pede para ver o tamanho desse olho. Então, a gente tem mais dados para entrar com o tratamento no momento mais oportuno, muitas vezes de forma mais precoce, e a gente sabe que a eficácia ali, de acordo com cada faixa etária, ela vai ser maior. Né? Eu acho legal que eu me sinto no consultório um mago da miopia. Porque você faz o exame do paciente e fala assim, pai, eu acho que o seu filho vai ser míope aos 6 anos de idade. Eu acho bem místico, assim. Aí o pai fala assim, como é que você sabe? O que é que tá acontecendo? Vários cálculos, igual a Nazaré, assim, ó. Aí eu fico na cabeça, assim, calculando 1000 coisas ao mesmo tempo. Então isso é muito gostoso no consultório, né? A gente consegue acompanhar mais de perto. E aí esse paciente, como a Isabela comentou, que tá ficando perto de ficar míope, que a gente vai instituir um tratamento ou não, a gente começa a acompanhar esse paciente mais de perto. A gente consegue ditar essa ordem de frequência, né? E aí, como a Luzia comentou também em relação ao cuidado dos pais com os filhos, o que eu sempre falo em consultório é assim, como que você é míope, a sua esposa é míope, você tem um filho... Você já tem um filho, às vezes tem um filho mais velho míope, aí você aumentam, tem né? uma criança de 5 ou 6 anos em casa e você nunca levou no oftalmologista. É verdade. Exatamente, tem pais que chegam lá na loja, aí, você tem filho, já levou, como é que tá a consulta de rotina? Não. Precisa? Às vezes de 5, 10 anos, meu Deus, preciso urgente, deixa eu marcar a consulta. Tem alguns dados que falam pra gente que quando um dos pais é míope, a chance da criança desenvolver uma miopia é de 3 vezes mais. Se os dois são míopes, essa chance é de 6 vezes mais. E se existe uma alta miopia, que a gente considera ali um target de menos 5, a chance ela sobe para 8 vezes mais. Então é claro que esses dados eles mudam de trabalho para trabalho, mas de forma geral, Sim. a gente se baseando nesses dados, é impressionante mesmo que com uma história familiar positiva, os pais às vezes não tenham essa ciência de que existe formas da gente intervir precocemente. Isso é O que verdade. eu sinto como pai, assim, né? Eu consegui entender um pouco, porque quando a criança ela vai crescendo, você percebe que a criança enxerga bem. Tipo, meu menino, ou meu mais velho, ele fala assim, papai, um avião. Papai, helicóptero. Papai, formiga. Então, pra você que vê a criança enxergando bem, você fala assim, meu filho enxerga perfeito. Tá tudo bem. Não tem motivo no mundo de eu levar esse menino no oftalmologista. Eu tenho certeza que ele enxerga bem. Mas o que a gente sempre comenta em consultório é que a criança, ela compensa isso muito bem. Ela se adapta muito bem, né? Então ela Que é o vê jeito que ela acha que que tá enxergando. tá enxergando, É né? o padrão dela. Ela vê um objeto
um pouco fosco lá, longe, e ela entende que ali é um avião, ela vai repetir que ali é um avião. Ela vê uma manchinha caminhando no chão da casa, vai dizer que aquilo ali é uma formiga. Então isso daí é o padrão da criança. Eu, quando comecei a usar óculos, eu tinha 10 anos, 11 anos, eu lembro que quando eu olhei a lua pela primeira vez, eu falei assim, nossa, a lua é assim, tão bem detalhada, você consegue ver até cratera da lua, porque eu vi um borrão da lua assim, e eu achava que era normal, eu achava que todo mundo via isso normal. Então, essa é a importância, né? E o outro ponto é que a gente tem 2 olhos. Tem criança, uma outra parte além disso daí, que tem muito grau em um olho só, e o outro olho enxerga perfeito. Essa criança, se ela nunca fizer exame, só vai descobrir quando for fazer teste do Detran para poder tirar a habilitação. Depois dos 18. Depois dos 18, você não descobre. E tempo é neurônio é retina, e retina é visão. Se a gente não descobre isso daí, a criança perde visão mesmo. Isso é Sim. verdade. Eu passei por essa experiência de ver perfeitamente um objeto a primeira vez que eu coloquei os óculos e eu olhei para uma árvore. Eu também tinha um grauzinho de miopia significativo. E, Leti, como é uma memória, assim, importante na vida dos pacientes. Eu lembro como se fosse hoje. Isso que A eu ia primeira falar. vez que eu coloquei meus óculos e olhei uma árvore, como assim que dá pra ver as folhas? E eu lembro a minha primeira armação, eu lembro a cor do meu óculos, eu lembro como eu troquei, eu lembro todos os detalhes, assim. Ai, que bom, porque eu acho que os pacientes vão lembrar, vão ficar com essa memória. né? É uma memória afetiva pro míope, ex-míopes, né, amigo? Que é muito legal, é muito gostoso. E assim, aí um outro ponto importante, né? Você fez refrativa também, não foi? Fiz refrativa. Pronto, eu também fiz refrativa. A refrativa é a cirurgia que corrige o grau. Quando você tem um grau muito alto de miopia, por vezes você não pode ser um candidato à cirurgia refrativa. Então essas lentes da Maior Smart que ajudam a evitar a progressão, pode ser um fator que ajude você a conseguir fazer a cirurgia refrativa no futuro. Porque, por exemplo, se eu tivesse um grau muito alto, minha córnea já não era tão boa assim, talvez eu não conseguisse fazer cirurgia refrativa. Se eu tivesse usado o Maior Smart, um grau menor, fica muito mais fácil de você fazer essa progressão, né? Esse trabalho todo. É verdade. Me conta agora, Leti, assim, qual que você acha que é a mensagem que você queria deixar para o pessoal em relação a esse cuidado de óculos, lente? Qual que é a sua opinião sobre isso? O que você quer deixar pra gente? Eu acho que um caminho, mais ou menos, o da Luzia, né? Que eu acho que os pais precisam dessa ciência de levar ao oftalmologista. Tem vezes que chega lá, aí faz o óculos até pro controle da miopia, 1 ano depois volta, 2 anos volta. Meu Deus, como assim? Não, gente, aí a gente pegou o costume de pelo menos mandar uma mensagem. Você tem que marcar o oftalmologista. 3, 4 meses depois você tem que marcar. Porque senão a pessoa esquece. Então tem que ter um acompanhamento. Eu acho que é essencial, né? Ir no oftalmologista desde nasceu. Isso. Priorizar a saúde ocular. Com certeza. Com certeza. Ai, que bom. Foi Verdade. ótimo o nosso bate-papo hoje. Foi Gostei muito. maravilhoso, gente. Amei estar com vocês. Foi muito Muito legal. obrigada. Obrigado pela presença, turma. É um Gente, prazer no nós nosso que podcast. agradecemos, obrigada demais. Foi ótimo. Assim, cada dia eu vindo isso tudo, eu fico mais orgulhosa de fazer parte dessa equipe Roya, que é pioneira em trazer essa lente para o controle da progressão da miopia, falando com 2 médicos super importantes na pediatria e na oftalmologia. E assim, a gente fica orgulhoso, né, de saber que o nosso produto tem uma importância tão grande e para vidas, né? Que Então, bom. obrigada demais Perfeito. pelo convite. Ai, foi ótimo. E eu fico feliz Maravilhoso. de dar continuidade no trabalho de vocês, né? Porque é Sim, sim, essencial sim. também. A gente às vezes Fecha não o ciclo. percebe como pequenas alterações mudam a vida das Muito. crianças de forma Isso é significativa. O verdade, sim. nosso trabalho, ele é transformador. Isso, é isso mesmo. É verdade. Que bom, turma. Obrigado pela Ai, presença foi de ótimo. Nós vocês. que agradecemos. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau, até.